Fala pessoal, aqui é o Gustavo Van Dalen da Six, fotógrafo, e hoje eu vou falar sobre tipos de luz e como ela pode te ajudar a ter um resultado melhor nas suas fotos. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre os equipamentos que vão te auxiliar numa produção fotográfica profissional, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um deles, que é os tipos de luzes que a gente pode utilizar para ter uma qualidade mais interessante nas fotos. A luz natural é a luz mais comum e mais barata de se trabalhar, porque basicamente é a luz do sol. E por isso a gente não tem muito controle sobre ela, né? Muitas pessoas acham que uma produção num dia ensolarado, céu azul, vai ser um dia com muitas fotos bonitas, mas quem trabalha com isso sabe que não é bem assim que funciona, né? Um dia, meio-dia, o sol rachando e todo mundo feliz na festa, mas o resultado que essa luz vai gerar nas fotos é de uma sombra muito marcada embaixo dos olhos ou pescoço. E isso na fotografia não é tão legal. Dá para fazer produções assim, mas é legal evitar esse tipo de sombra. Horários do dia, onde o sol está mais tranquilo para fazer umas fotos legais, é começo do dia, de manhã cedo, ou então até finalzinho da tarde, antes de anoitecer mesmo, né? Mais uma coisa que influencia muito na luz do sol de uma produção durante o dia com a luz natural são as nuvens, né? As nuvens têm um papel interessante. Um dia nublado é muito bom para fotografar, porque a luz do sol ela já está difusa. As nuvens fazem um papel ali de como se fosse um modificador desses que a gente utiliza em estúdio, que é de deixar a luz mais suave, sabe? Você não vê a transição da sombra para a iluminação, então isso é bem legal e é bastante interessante na foto. Já no estúdio, a gente trabalha outro tipo de luz, que é a luz artificial, que também é bastante interessante, só que essa a gente tem praticamente total controle. É uma luz que segue uma lógica bem comum, bem precisa, a gente não tem muito segredo de em direções que ela vai e tudo mais. Só que a gente não pode também deixar de tomar um certo cuidado com, ainda assim com as sombras, ainda assim com a luz dura, né? Que é um estilo de luz que ainda também é bem utilizado, mas tem que saber, tem que ter um certo domínio da luz dura. Quando a gente fala de luz dura é aquilo que eu falei, né? A luz dura ela tem uma sombra muito marcada, a luz suave é onde a sombra é muito suave, você não vê muito essa transição. Aqui no estúdio a gente utiliza LEDs, flashes, modificadores. Modificador de luz praticamente é comum desse, um softbox, octabox, tripbox, enfim, são vários, sombrinha, a gente tem esse rebatedor aqui também. Então tudo isso é modificador de luz, tudo que vá de alguma forma modificar aquela luz que está sendo emitida de algum equipamento. A gente não costuma usar quase em hipótese nenhuma a luz do teto, a luz ambiente mesmo, porque é uma luz que não tem a mesma qualidade de uma luz fotográfica, é uma luz profissional para fotografia, como esses flashes que a gente usa aqui no estúdio. Quem já fez uma sessão fotográfica sabe da potência que é a luz, que dá aquele clarão, aquela piscada na hora. E esse tipo de luz é a luz que vai realmente fazer diferença na fotografia, para ela se tornar profissional. Em estúdio, né? Claro, a gente está falando de fotografia em estúdio. Esse tipo de equipamento em estúdio funciona muito bem, porque além de iluminar bem o ambiente e ser o tipo de equipamento que é muito compatível com as câmeras, até para disparar à distância e tudo mais, tem todo esse controle, a gente também consegue muito mais qualidade, nitidez, informação na imagem por conta dessa luz que entra, né, no sensor da câmera. Então, esse registro dessa fotografia fica muito mais interessante, muito mais detalhado e definido por conta dessa luz profissional. Uma luz que já não é com essa característica de estúdio profissional, já não entrega tanto resultado assim, tantos detalhes, né? Quando a gente fala de luz, a gente também fala de sombra. E sombra também é muito importante você saber dominar esse recurso, porque é a sombra que vai dar profundidade, é a sombra que vai criar uma atmosfera na foto, e é a sombra também que pode acabar atrapalhando sua fotografia. Então você tem que ter um cuidado tanto com a luz e com a ausência da luz. Agora que você sabe da importância da luz na fotografia e já aprendeu sobre luz natural e luz de estúdio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre investimento e equipamentos. Para quem trabalha com smartphone para produzir fotos, também tem que ter os mesmos cuidados que a gente acabou de citar com a luz natural. Mas com a luz artificial também é necessário ter um certo cuidado. O celular não vai fazer milagre, por mais que ele seja um dos melhores, mais recentes e mais modernos, ele não vai fazer milagre se você não der as condições certas para ele produzir uma foto de qualidade. Ainda assim você precisa cuidar com a luz, ainda assim você precisa cuidar com a sombra. Então não deixa de dar uma olhadinha, né, comparar aí o valor de investimento de uns equipamentos para fotografia
e também um celular. O celular ele vai ter o seu custo, ele vai ter as suas funções, mas ele vai depender ainda de uma iluminação de qualidade para entregar fotos de qualidade. Bem, nesse vídeo eu resumi um pouquinho sobre a luz na fotografia, mas nos próximos vídeos a gente vai criar conteúdos mais específicos ensinando mesmo a como melhorar a luz na sua fotografia, mesmo que seja com um celular. Até o próximo vídeo.